Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro para estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre a Sagrada Escritura. Então vamos dar início. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meus queridos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos agora, mais especificamente sobre as cartas, né? Que é a porção, como vimos no nosso encontro anterior, a maior porção de textos do Novo Testamento. Dentro dessas cartas, nós temos que o principal autor, né, que desse gênero dentro do Novo Testamento é o personagem chamado Paulo, né, a pessoa de São Paulo. E São Paulo, ele vai apresentar 14 cartas atribuídas a ele. Dentre dessas 14 cartas, como nós já vimos anteriormente, temos 7 que serão chamadas de proto-paulinas, e não há nenhuma discussão acerca da autoria dessas cartas serem verdadeiramente de São Paulo. E temos as deuteropaulinas, que possivelmente estudiosos entendam que pode ser não necessariamente de autoria direta de São Paulo, mas possivelmente de seguidores, discípulos, não é? Ou até mesmo intermediários de São Paulo, que após a sua morte, escreveram as cartas às comunidades, também pastoreadas, não é, por São Paulo. Dentro dessas cartas, dessas 7 cartas chamadas de proto-paulinas, nós temos a primeira carta aos Tessalonicenses. Essa primeira carta aos Tessalonicenses, ela é uma carta relativamente curta, mas ela é uma carta que traz para nós uma compreensão muito interessante da pessoa de São Paulo, como também da teologia, né, de São Paulo. Como nós vimos no nosso encontro passado, só relembrando, né, São Paulo, ele entende o seu encontro com o Cristo ressuscitado como uma forma de vocação, um chamado. Circunstâncias da primeira carta aos Tessalonicenses. Estava travando. Tu lembra onde é que eu parei, não? Vamos lá. Vamos então. Vou começar a partir do estudo, né? Então, como vimos no nosso encontro passado, São Paulo tem o seu encontro com o Cristo ressuscitado como uma experiência de chamado, de vocação para entrar num processo de evangelização e divulgação da palavra, mas seguindo uma inspiração profética de Isaías, no caso Isaías 3, final do texto de Isaías 3, nós temos esse chamamento de levar o conhecimento da palavra de Deus, né, e ao próprio Cristo ressuscitado para todos os povos, né? Então, há de início um certo conflito entre a igreja, né, vamos dizer assim, a comunidade de Jerusalém, na qual compreendia
que, primeiro, deveríamos nos converter ao judaísmo, né, ou sermos judeus, seguidores da lei. Nesse caso, a lei oral, né, a lei escrita, mas principalmente a lei oral. E dentro dessa dimensão estariam dois pontos críticos de discussão, que eram a circuncisão, como símbolo da aliança com Deus, né, e também as questões alimentares da comida chamada kosher. Seguindo, obviamente, o que estava escrito na Torá, como nós estudamos no início dos nossos encontros. São Paulo compreendia que o Evangelho não deveria ficar restrito unicamente, fechado unicamente, para os judeus, né? Nem tampouco deveria ficar imposto àqueles não-judeus, no caso, vamos chamá-los de pagãos, a dimensão da salvação por Cristo, né? Realizada por Cristo. E aí houve uma certa tensão entre a percepção de Paulo e a percepção de Jerusalém. Isso questionado, né, entre São Lucas coloca essa situação no livro de Atos, na relação entre São Tiago, São Pedro e São Paulo, no primeiro encontro deles em Jerusalém. Depois há uma outra tensão, especificamente com relação à comida, em Antioquia, né? E aí também há uma tensão com relação a essas restrições alimentares, que Paulo não vê mal nessa restrição e vê a possibilidade dos pagãos de terem a possibilidade de fazer os seus alimentos de acordo com sua cultura. Que não era essa obediência em si que promovia essa relação direta com Deus. E houve aí uma certa tensão também criada, e Paulo deixa Antioquia e segue o seu caminho missionário de uma forma mais autônoma. E ele compreende a sua missão como sendo o apóstolo dos gentios, né? Os pagãos. Então, Paulo compreende a sua vocação como essa missão de levar a todos, né? Não só necessariamente aos de cultura judaica, né? Ou que se converteram de qualquer forma à obediência da Torá. Dentro dessa dimensão, uma das comunidades que São Paulo teve mais felicidade de criar, né, foi exatamente a comunidade de Tessalônica, né, são os destinatários da carta aos Tessalonicenses. Isso, nós conseguimos ver essa felicidade de São Paulo, principalmente na dimensão de que eles acolheram bem, né, o Evangelho de Jesus Cristo, o Cristo pregado por Paulo e principalmente a vida ética que isso exige. E essa carta, né, aos Tessalonicenses demonstra isso. E precisamos, então, além disso, entender um pouco do contexto, né? Então, Paulo inicia suas viagens, né, de divulgação, né, de evangelização. E chega em Tessalônica. Tessalônica ela é uma cidade grande, né, para a época, e fica mais ou menos o que hoje seria o norte da Grécia, né, na região da Macedônia. E lá ele encontra uma comunidade judaica, né, sendo que essa comunidade judaica com uma sinagoga também. E aí começa Paulo a desenvolver o seu método de trabalho. Esse método de trabalho de São Paulo começa exatamente com ele indo também frequentar as sinagogas, e nesse processo de divulgação das sinagogas, aos sábados, era-lhe facultado a palavra e ele
começava a trazer informações do Antigo Testamento, informações do processo, de como ele entendia, né, essa necessidade de salvação na fé em Jesus Cristo, e não necessariamente na obediência restrita, né, à lei da Torá, como era praticado, e principalmente nos hábitos de vida diária promovidos pela Torá. Ele via que, antigamente, como fariseu, ele compreende que o relacionamento, né, do povo judeu com Deus se dá exatamente na obediência da lei. Isso nós compreendemos, essa dimensão. Só que essa obediência da lei, ela tem que ser ampliada exatamente essa dimensão da lei. Ou seja, Torá, na verdade, implica instrução, né? É ensinamento. Então, a ideia da instrução de Deus não é necessariamente uma instrução física, fria, né? Seguindo também a dimensão de que a lei, né, ela inicialmente foi escrita em pedra, né? Mas que pela ação do Espírito, Deus fará com que essa lei seja escrita no coração do seu fiel. E essa mudança implicaria numa mudança de vida ética real. E para que ela pudesse acontecer, a fé em Cristo era essencial. Então, em Tessalônica, Paulo, ele obviamente começa esse processo e dentro de cada sinagoga nós tínhamos os judeus, né? Tínhamos os tementes a Deus e tínhamos os prosélitos, lembram? Então os prosélitos seriam aqueles que se converteram, que realizaram a circuncisão e faziam as questões alimentares e todas as outras práticas exigidas, né, dentro da Torá. Entretanto, os tementes a Deus, eles entendiam a necessidade da fé em Deus, compreendiam, tinham uma dimensão da importância disso, com certeza, mas determinadas práticas exigidas pela Torá, eles não desejavam fazer, como, por exemplo, a circuncisão. Obviamente, a fala de Paulo atraía mais os prosélitos e os tementes a Deus. E dessa forma, Paulo também ia fazendo a sua divulgação nas regiões periféricas das cidades, no caso da Tessalônica. E lá ele conseguiu agregar um grupo de pessoas entre gentios, né, os pagãos, entre os prosélitos, entre os tementes a Deus, e criou lá uma eclesia, né, uma assembleia. E também Paulo tinha o entendimento de que essa eclesia seria uma assembleia, mas também na dimensão do Ktá Elohim, ou seja, na Assembleia de Deus, né? Como o povo escolhido. Então, a eclesia, para Paulo, é mais do que só uma assembleia que já era de hábito comum existir no Império Romano, baseado na questão da democracia, né? Então, existia a dimensão das assembleias e de diversas formas, com diversas pessoas, com diversas profissões, mas para questões políticas diárias do dia a dia das cidades, que é a base do governo democrático, segundo a dimensão grega. E o Império Romano, ele observava essas assembleias, né? E principalmente fiscalizava e procurava exatamente evitar essas assembleias que fossem mais contrárias, vamos dizer assim, às questões políticas, né,
que pudessem afetar o Império Romano. Paulo teve, então, uma criação de uma assembleia, mas com essa dimensão, né? Ser uma assembleia judaica cristã, né? Nesse contexto, ainda porque nesse período de Paulo não houve a ruptura total entre o judeu e o cristão, né? Ainda existia a proximidade, existia a conexão, né? Esse fato só vai acontecer posteriormente à morte de Paulo e depois também de alguns anos da destruição do Templo de Jerusalém. Já mais ou menos no período, por exemplo, do Evangelho, né, de São Lucas e João, né, o Evangelho de João. Então, tendo essa dimensão histórica, nós percebemos que essa comunidade, né, essa assembleia, essa eclesia, que hoje podemos chamar igreja, mas compreendendo que não é a mesma dimensão de igreja que temos hoje, ela foi exatamente criada, né, e era ordenada segundo essa teologia de Paulo, né? Então, a teologia de São Paulo cria esses Tessalonicenses. Mas o que aconteceu então? Dado ao crescimento dessa assembleia, dessa comunidade de Paulo, em Tessalônica, os judeus das sinagogas, né, porque ainda existe essa mistura, eles perseguiram Paulo e a comunidade de Tessalônica, a tal ponto que Paulo consegue sair da cidade, né, escapar da cidade. Entretanto, muitos dos tessalonicenses que eram, né, cristãos, eles foram martirizados, eles foram mortos, né, em combate com os judeus. Então, Paulo, ao saber dessa situação, né, ele escreve essa carta, né, aos Tessalonicenses, mostrando toda a sua felicidade, que apesar das situações vividas, né, das perseguições, dos assassinatos, eles permaneceram firmes na fé. E Paulo fica muito feliz de saber que eles permaneceram firmes na fé e a rapidez com que eles, em tão pouco tempo, com menos de um ano, né, de atividade construtiva da igreja, eles foram fortes o suficiente para viver uma vida em Cristo. E para nós isso é muito interessante porque boa parte da carta de Paulo é exatamente trazendo essa dimensão, e algo para nós nos dias de hoje que aprendemos com a primeira carta aos Tessalonicenses é a importância das virtudes teologais. Então, nessa primeira carta a São Paulo já coloca para nós essa importância e o elogio como exemplo para toda a Macedônia, da comunidade de Tessalônica. Por quê? Porque eles verdadeiramente desenvolveram essas virtudes teologais de forma brilhante, ou seja, eles têm a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. E essa fé, né, que são como virtudes, é o mesmo conceito que nós vimos da fé de Abraão. Ou seja, a fé que Paulo expõe é uma fé vivenciada nas obras do amor, não é? Nas obras fraternas, no trato com o outro. Cristo, não é, nos ensina a termos fé, não é, a termos a fé nele, tornada prática nas obras do amor para com os irmãos. Neste contexto também, nos ensina a ter a esperança na vida eterna, a esperança nesse Cristo
que é o caminho, né, para uma vida eterna. E a comunidade de Tessalônica também nos apresenta a dimensão da fé teologal do amor, da caridade, do amor para com o outro. E isso cria, né, podemos ver nessa carta, toda a base teológica de Paulo que vai ser explanada nas outras cartas, principalmente em relação à ética cristã, que vai ser um dos grandes diferenciais do cristianismo em relação a todas as outras religiões, de viver um amor, né, fraterno, de um amor capaz de perceber, né, no outro um semelhante, no amor capaz de nos tornarmos irmãos. Então, a carta de Tessalônica é importante porque nos apresenta Paulo, nos apresenta o martírio que Paulo passava, o martírio do início das comunidades cristãs, mas, acima de tudo, como a fé em Cristo, a esperança na vida eterna e a ética da vida, de um amor fraternal, tornava a igreja forte, capaz de enfrentar as adversidades da vida. Também, em Tessalônica, nós somos capazes de aprender a viver uma vida contínua e a importância também de trabalhar, né? Uma discussão que Paulo apresenta era exatamente essa dimensão muito no início da parousia, da vinda de Cristo, como seria essa questão. E Paulo diz que, na verdade, nós devemos continuar vivendo a vida, né? Mas esse viver a vida e a fé em Cristo não nos limita, né, a não termos o desenvolvimento da nossa vida concreta, a trabalharmos, a estudarmos, a educarmos nossos filhos. A eminência, né, da nossa salvação não nos tira o compromisso de desenvolver aqui uma vida que tenha valido a pena de ter sido vivida também aqui. E é um ensinamento muito interessante e importante para os nossos dias, né? O que Tessalônica nos ensina? Que, como os cristãos, devemos desenvolver as nossas virtudes teologais, a fé em Cristo, mas demonstrada em obras fraternas de amor, a termos a esperança verdadeira de uma salvação e uma vida em Deus, mas, acima de tudo, de que somos irmãos e, como irmãos, devemos ter a virtude do amor entre nós, sem, entretanto, deixarmos de viver a vida, trabalharmos, ensinarmos, nos educarmos, não é? Criar nossos filhos, isso principalmente em comunidade, um ajudando ao outro. A primeira carta, escrita mais ou menos entre 49, 50, 51, nos ensina, talvez como a primeira carta, tem o mérito de nos ensinar também como devemos ser e viver enquanto igreja. Uma outra carta muito importante também, que eu gostaria de discutir nesse nosso primeiro encontro, é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Deixa eu chegar aqui na Bíblia rapidinho. E aí, essa primeira carta aos Coríntios é uma carta também importante, porque nos apresenta mais um pouco sobre a teologia paulina, no sentido de o que são elementos importantes. A carta Tessalônica, nós aprendemos muita coisa sobre elas. Agora, a carta aos Coríntios é interessante, a primeira e a segunda carta aos Coríntios são o que nós temos, né? Na verdade, possivelmente, os estudiosos acreditam que houve mais ou menos uma comunicação com 8 cartas à comunidade de Coríntios. Talvez tenha sido uma das comunidades que São Paulo mais
buscou a comunicação, que mais fez a pastoral no sentido de tentar realmente levar, né, converter e promover uma metanoia nessa comunidade de Coríntios. E aí é interessante entendermos mais uma vez sempre, não é, o contexto dessas cartas, né? Obviamente, essas 8 cartas, nós temos possivelmente uma primeira carta que não chegou até nós, né? Talvez essa primeira carta aos Coríntios seja uma parte de uma segunda carta. O que temos hoje como segunda carta aos Coríntios, possivelmente foi como chegou até nós na sua versão final, uma compilação de várias cartas, né, ou cartas menores que São Paulo enviava às comunidades. Por quê? Isso é interessante enquanto contexto histórico também, entendermos a situação. As cartas não eram uma forma literária ou de comunicação estranha à época helenística, né? Era comum, na verdade. Entretanto, era cara, né? Tinha um custo elevado. E Paulo é interessante porque as cartas de São Paulo, embora Paulo seja nativo de língua grega, possivelmente também falaria o aramaico e leria o hebraico. Mas a carta, né, o ato de escrever a carta, geralmente era realizado por um escriba, ou, né, uma pessoa que escreveria a carta. E você teria que pagar esse trabalho a esse escriba, e era uma escrita mais ou menos como a gente tem hoje, na minha época mais antiga, hoje em dia, tinha algo chamado datilografia, não era? Então a gente ia preparar uma carta, um documento para a universidade, para o trabalho, para o colégio, enfim, e a gente pagava uma pessoa para fazer um processo de digitação. A gente escrevia manualmente e a pessoa digitava, né? Ou melhor dizendo, datilografava, né? Antes do computador. Então a gente pagava por folha, né? Então era mais ou menos esse processo que existia também nas cartas de São Paulo. Então ele pagava alguém para escrever, ele ditaria possivelmente essas cartas e a pessoa escreveria, né? Algumas cartas ele enfoca tanto isso da necessidade de saberem que era ele, porque foi o que aconteceu também na segunda carta aos Coríntios, de terem falsas pessoas falando em nome de Paulo. E muitos outros também distorcendo o que Paulo tinha pregado. Então, na segunda carta aos Coríntios, ele também invoca essa necessidade de que as pessoas prestem atenção. Já naquela época, existiam pessoas que falavam mal de Paulo, falavam em nome de Paulo, ensinavam coisas, né? Ensinavam verdades que não eram de Paulo, né? Que não eram a verdade de Paulo em si, que não era a teologia de São Paulo, falavam em nome dele sem ser, e escreviam coisas que nunca São Paulo teria dito, mas que também atribuíam a ele. Aí por isso, em muitos momentos, ele diz que escreve a punho, né? Mas aí é o final, né? É o nome dele, é como na assinatura dele. Mas a carta possivelmente foi escrita e paga por um escriba. Então, muitas das cartas eram mais rápidas e curtas. E o gênero literário das cartas podem ser atribuídos de uma carta pessoal, individual, e existem as cartas mais gerais, chamadas de cartas públicas, né? Ou seja, onde era enfocado mais um tema ou um assunto maior, sem direcionamento específico para uma comunidade ou para uma pessoa, né? Essas cartas, há uma certa distinção também, só a título de curiosidade, dessas cartas mais individuais serem chamadas de cartas e as possibilidades dessas cartas gerais ou públicas serem chamadas de epístolas. Mas, em termos práticos, nós temos uma carta mais individualizada, com um destinatário específico, e que nós percebemos uma comunicação, né? Então, há perguntas e há respostas, né?
E isso nós vamos perceber na primeira carta aos Coríntios, né? Essa inter-relação. E há cartas mais gerais que vão envolver um tema mais amplo, como, por exemplo, a carta aos Romanos, que vamos estudar nos nossos próximos encontros. Então, São Paulo ele escreve aos Coríntios dentro de um contexto. Ele foi a Coríntio, né? E em Coríntio é uma cidade interessante porque ela é uma cidade portuária. Então ela passa por lá vários povos, né? Desde o Oriente, do Ocidente, e é, como toda cidade portuária até os dias de hoje, um mix de vários elementos, de várias culturas, de várias religiões, de várias línguas, né? De várias formas. Existe, infelizmente, a prostituição, existe, infelizmente, os roubos, existe N fatores, não só no tempo de Paulo, mas até nos dias de hoje, né? Então, cidades portuárias sofrem com esse problema até os dias de hoje. E a comunidade de Coríntios, ela é um reflexo de todas essas características. Tínhamos aí um templo principal dedicado a Afrodite, né? Tínhamos várias culturas envoltas, várias línguas sendo faladas, né? Então, tinha o latim, tinha o grego, tinha o aramaico, tinha outras línguas, né? Tinha trânsito com o povo do Oriente, né? Que hoje em dia temos a China. Tudo isso acontecia em Coríntios. E então a própria vida de Coríntios era muito mixada, era muito misturada. E essa comunidade de Coríntios, São Paulo se dedicou bastante a ela, né? Pregou, semelhante na Macedônia, né? Semelhante a Tessalônica, só que houve um problema, né? Dado essa mixagem e a invasão, né, de várias influências de ensino, Coríntios ficou, a comunidade, né, a eclesia, a Assembleia de Coríntios ficou não partida necessariamente, mas subdividida, né, vamos dizer assim, em certos partidos, mas não partidos políticos nesse sentido, mas certas tendências, certos grupos, melhor dizendo. E tínhamos aí, então, grupos que vamos chamar de os judeus, né? O grupo, né, muito destacado também na Carta aos Coríntios, que é o grupo dos pneumáticos, né? Ou seja, os espiritualizados, e aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Teríamos o grupo de um personagem muito interessante também nessa história de Coríntios, chamado de Apolo. E temos o grupo de Apolo, né? Tudo dentro da mesma comunidade, né? E temos o grupo de Paulo. E a primeira e a segunda carta aos Coríntios é uma tentativa de São Paulo de tentar verdadeiramente levar a comunidade de Coríntios a verdade do Evangelho, né? A verdade do Cristo. Entretanto, havia ali um conflito de várias situações. Primeiro, tínhamos os judaizantes. E quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram, né, missionários, eram peregrinos, eram pessoas que evangelizavam, né, um cristianismo aos moldes da comunidade de Jerusalém. Então, era o grupo que muitas vezes necessitava da divulgação do processo da obediência à comida kosher, da necessidade da circuncisão, da obediência estrita à lei da Torá, né? Tínhamos um grupo que era o de Apolo, e aí esse Apolo foi
uma pedrinha na sandália de São Paulo. Porque Apolo, parece-me que ele, segundo muitos estudiosos, e o que podemos observar tanto em Atos dos Apóstolos como em Coríntios, é que Apolo ele era muito carismático, muito bom de retórica, muito bom de explanação, de palestra, né? E era comum nessa época também você pregar, você falar, e você, quase como a gente tem hoje, por exemplo, palestrantes, né? Você receber retorno financeiro por isso. Então, Apolo, ele era um grande, vamos dizer, se pudéssemos fazer essa comparação, como se fosse um grande palestrante, um grande orador, tinha um grande potencial de convencimento, que aparentemente, segundo os estudiosos, São Paulo, na fala, não tinha tanto. São Paulo consegue transmitir bem um processo teológico na escrita, né? As suas cartas, até hoje, né, nos converte, né? Até hoje nos aproxima de Cristo ressuscitado. Mas, aparentemente, na comunidade de Coríntios, São Paulo não tinha o mesmo brilho na fala, na retórica que Apolo tinha. E isso criou também uma divisão na comunidade de Coríntio. E existia também, e aí é um contexto mais importante, os pneumáticos, os espiritualizados. E esse grupo foi um grupo também mais complexo para São Paulo. Por quê? Porque a prática, isso a gente tinha que ver entender um pouquinho da prática do culto religioso grego. Mas existia um grande templo a Afrodite em Coríntio. E a prática de culto aos deuses gregos envolviam bacanais, envolviam orgias, envolviam o consumo elevado de álcool e drogas. Sim, drogas não no sentido do que a gente tem a dimensão de hoje, mas alucinógenos, não é? Substâncias químicas que modificavam a percepção dos indivíduos. Então, dentro dessa comunidade, os cultos, não é, eram desenvolvidos, tinham as sacerdotisas, não é, que participavam desse processo, entravam em uma alteração de consciência, como se fosse um transe, né? Falavam, como tinha uma mistura de idiomas, balbuciavam, né? Misturavam palavras, falavam em tons proféticos, né? A exemplo do que tinha, por exemplo, das pitonisas, né? Lá que vinha desde a época do Antigo Testamento. Então, elas entravam em transe, né? Enfim, e aí tinha todo esse processo. Isso era a prática comum, né? Como também as carnes que eram ofertadas em sacrifício a Afrodite. Então, e que depois eram descartadas. Então, era nessa situação que devemos compreender a escrita das cartas a Coríntios, a primeira e a segunda. É nesse contexto, né? Sem esse contexto, fica difícil da gente entender a complexidade que era essa comunidade de Coríntios, né? Então, temos esses 4 grupos, e São Paulo inicia a carta, primeiro comentando, né, fazendo essa relação necessária, explicando, né, a sabedoria cristã, entendendo que existem esses partidos, vamos dizer assim, esses grupos, e já trazendo situações de catequese, né, com relação a algo que ele ficou sabendo de um certo processo de relação incestuosa, né, que estava acontecendo em Coríntios. Por exemplo, o uso de tribunais, né, pagãos
para a resolução de conflitos entre os membros da comunidade. Tinham também situações de fornicação, relações, questões da própria comunidade, né? A situação do casamento, da condição, né, do indivíduo enquanto vida, de celibatário ou de virgindades, né? Daí um ponto crucial, né, que era essa aberração das carnes oferecidas aos ídolos. Porque imagine, se nós tínhamos um povo que tinha uma tradição de ter uma comida preparada especificamente, seguindo um critério, né, um ritual todo determinado, principalmente em Levítico, e você deixar de ter esse tipo de alimentação e ainda por cima a possibilidade de você consumir carnes que foram ofertadas a outros, né, a um outro Deus, num culto pagão, tinha pessoas que faziam o consumo dessa carne, porque quando ela era descartada, ela voltava para a feira, né, municipal, vamos dizer assim, no dia de hoje, e eram comercializadas. Então as pessoas compravam essa carne, né, porque era mais barata. Então, como Paulo ia resolver isso? Então foram as questões que ele levantava. E é interessante essa questão porque nós precisamos compreender bem isso, né? E é algo que Paulo ensina que podemos aprender, não com relação à questão só do consumo dessas carnes ofertadas aos ídolos, mas é algo que Paulo comenta que é muito importante. Entende? E qual é? A semelhança da questão das carnes oferecidas aos ídolos, podemos fazer uma comparação com vários outros conceitos que nós temos em relação a outras religiões. Paulo diz que se só existe um único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Se só existe um único Deus, os outros deuses não existem, são ídolos, são deuses falsos, são invenções da mente humana. Eles não existem em si. Então, as carnes ofertadas a esses ídolos foram ofertadas ao nada. Então, não há mal em as consumi-la. Entretanto, se isso traz para você uma certa repulsa ou vai trazer para o seu irmão, não a consuma. Mas se não trouxer para você, pode consumir. Por quê? Porque não existe outro Deus senão o nosso Deus. E às vezes, nos dias de hoje, a gente também se confunde em relação a isso. Não existe outros deuses. Não existe outras forças para igualizar o poder de Deus. Não existe. Isso São Paulo nos ensina. Só existe um único Deus, o nosso Deus. Isso é muito importante porque da nossa prática pastoral da vida, não é? A gente vê ainda muitos irmãos acreditando na possibilidade de existência de outros deuses, de outras religiões, o mal olhado, enfim, não gostaria de ser antirreligioso, né? Mas, enfim, não existe. Então não tenham medo. Só existe um único Deus. O Deus verdadeiro é o nosso Deus. E isso serve para os nossos dias. Não tenham medo. Só existe um único Deus. E, nesse contexto, há também relações o esclarecimento da celebração da ceia, não é? Ou seja, da fração do pão. Porque existia dentro desse meio, principalmente entre os pneumáticos, a ideia de que a fração do pão, não é, seria algo semelhante à prática do bacanal, dos cultos religiosos. Por quê? Porque, como toda comunidade, eu participo de uma comunidade, gosto da comunidade, convido um amigo meu para fazer parte da comunidade. Porque se foi bom para mim, eu quero que seja bom para o meu amigo. E os coríntios faziam isso, né? Então, por exemplo, eles adentravam a comunidade de Coríntios, viam a beleza do evangelho e traziam um colega gentil,
trazia um colega pagão. Mas esse colega gentil pagão, ele tinha o hábito natural de participar dos cultos do templo de Afrodite. Né? E aí, obviamente, eles acreditavam, então, que seria algo semelhante em si. Então, Paulo, na carta a Coríntios, explica essa situação e a necessidade de compreendermos essas diferenças. Mas, acima de tudo, muitos dos que praticavam os cultos a Afrodite, porque existia uma dimensão também salvífica nesses cultos, né? No sentido até mesmo de doenças. Então, você participa desse processo para se tratar de doenças. Era comum, nesse período helenístico, os cultos também de Afrodite, né? de Asclépio, né? Serem cultos voltados também para a cura de doenças. Então, havia dentro dessa prática, principalmente de curas, algo que nós vamos chamar de as religiões de mistério, né? Ou as práticas de mysterium. Né? E a prática dos mistérios era a ideia de que, participando dos cultos, né? Comendo da carne, ofertada ao ídolo, bebendo o sangue, bebendo o álcool, usando as drogas, entrando num processo de alteração de consciência, você ali receberia uma proximidade com a divindade, e ali você poderia ser curado, ali você poderia receber, não é, um presente dessa divindade. Então, muito desse grupo que existia na comunidade de Coríntios, que eram os pneumáticos, eram também pertencentes ou vinham ou comparavam muito da prática desses ritos de mistério, né, e das práticas realizadas e das questões de alteração de consciência, né, dos cultos pagãos, né, dos cultos gregos, com a noção da Santa Ceia, com a noção da fração do pão, com a noção do Cristo ressuscitado. E a esse grupo é que Paulo destina uma atenção primordial, principalmente quando ele vai abordar os haramata, que são os dons, ou em algumas Bíblias, não é? Os carismas. Paulo compreende que Deus nos dá muitos carismas, muitos presentes, muitos dons. E que ele até em tom, não jocoso, mas em tom comparativo, ele diz: vocês têm essas manifestações de alterações de consciência, vocês ficam falando balbuciando em várias palavras alguma coisa que ninguém entende, ou outras línguas faladas que ninguém compreende na nossa comunidade. Eu sou viajado, eu conheço também muitas outras línguas, eu também tenho um Espírito Santo dentro de mim que age por mim, que me faz compreender, mas eu sou, talvez não, ele diz com certeza, o que mais tem haramata. Entretanto, eu prefiro, né, falar algo compreensível, viver uma relação de liturgia em comunidade, e o que eu fale seja compreendido, que eu seja um profeta, lembra? Um Nevi, que eu seja um profeta que promova shalom, né, e mishpat, e justiça, do que ficar engrandecendo a mim mesmo. E nesse processo ele traz o texto mais bonito, né, que é um hino ao amor, a alefeia, a verdade desse amor, né, o agape.
né? O amor verdadeiro de Deus. E aí a gente compreende que o mais importante é ter uma fé em Cristo. Mas essa fé em Cristo, aprendida desde Abraão, é uma fé vivida de forma concreta, através de uma ética cristã que promova o amor de uma dimensão cristológica, o amor numa dimensão do ágape. E essa vivência dessa ética amorosa, fraternal, capaz de dar a vida pelo irmão. Por mais que tenhamos milhares de harimata, milhares de dons, esse é verdadeiramente o maior sentido do ser cristão. E aí existe a conexão com a carta aos Tessalonicenses, perdão. Das virtudes teologais, da fé, da esperança e do amor. E finaliza, né, o seu texto com a esperança, né, com a esperança da ressurreição. E Paulo destaca que não tem sentido, né, porque também existia dentro desse meio, principalmente por comentários, talvez possivelmente de Apolo e tudo mais, com relação a esse conhecimento, né, que São João, como a gente viu no evangelho dele, vai enfrentar perigosamente esse grupo, né, chamado de gnosticistas, né, a gnose, que era unicamente bastava você ter o desenvolvimento lógico e o conhecimento misterioso seria transmitido e você teria a salvação através do conhecimento, da gnose, né? Do conhecimento. E São Paulo diz que, na verdade, o nosso sentido em si é a fé no Cristo, mas a fé no Cristo ressuscitado. E não tem sentido a nossa vida, né, enquanto eclesia, não tem sentido a nossa existência se não crermos na ressurreição de Jesus Cristo. E essa ressurreição de Jesus Cristo abriu a possibilidade da nossa própria ressurreição, né, da nossa morte. Então, é a crença na ressurreição dos mortos, né, como sinal da virtude da esperança, e nos coloca nessa dimensão maior. E São Paulo, assim, demonstra a sua teologia. Talvez, numa das comunidades mais complexas de evangelizar, ele nos coloca nessa dimensão quase muito próximo dos dias de hoje. Então, devemos ver, e é uma proposta, então, de lermos a carta aos Coríntios como de forma anacrônica dirigida para nós nos dias de hoje. Para compreendermos que, como eu digo às minhas meninas, a história sempre volta, né? Então, muitas vezes, como devemos nos portar e nos agir seguindo as orientações do grande apóstolo Paulo? Como devemos viver a nossa vida ética cristã? Como devemos demonstrar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade, o nosso amor ao próximo e a Deus. Dentro dessa dimensão, Paulo termina a sua carta primeira aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios, vamos ver que elas vão ter assuntos picotados. Mas o mais interessante é uma tentativa, né? E Paulo tentou muito, né, se comunicar com os coríntios, mas principalmente de tornar frequente para eles os seus ensinamentos, como a verdade do Evangelho. E a necessidade deles compreenderem e terem cuidado com os falsos Paulos, né, as
falsas doutrinas que eram nomeadas sendo de Paulo, os ensinamentos que Apolo poderia trazer, a interpretação e o entendimento dos judaizantes e também dos espiritualistas. E ele necessita e clama de cada um deles a obediência a essas virtudes éticas, né, tão necessárias para a vida em comunidade. Mas parece que, infelizmente, a comunidade de Coríntios, ela não, por mais força que São Paulo tenha usado em vida para a conversão daquele povo, a comunidade não, como diria o povo de hoje, não vingou, né? A comunidade não se concretizou da forma adequada. Possivelmente pela complexidade regional, pela complexidade cultural, mas também pela grande tentação, né? Que é um mundo onde tudo pode ser permitido, né? Mas que Paulo advertia, né? Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo você deve fazer, né? Porque você deve ter uma ética, né? E você pode, né, viver uma vida de Cristo concreta na sua vida. Mas para isso você deve compreender e rejeitar muitas coisas da tentação do mundo, né? O que podemos compreender de 2 Coríntios e 1 Coríntios é o quanto, né? Lógico, não que ninguém vai mais comer carne aos ídolos, mas o quanto na nossa vida nós optamos, não é? Que o mundo nos torna mais fácil, não é? Que é mais fácil para nós seguirmos. E que tipo de relacionamento com Deus nós queremos ter? Um relacionamento frio, né, e rígido, no sentido de que é uma prática, mas que não tem amor nos atos, como os judaizantes, é unicamente uma vida intelectualizante ou muito retórica, uma fé em um Jesus filosófico, né? Um cristianismo ou uma religião sem um Deus, né? Ou que todos os deuses são interessantes, ou porque na verdade isso é só um pensamento, né? Como poderíamos pensar aí na história da gnose, né? Ou na verdade esses deuses são criações da mente humana. As cartas aos Coríntios nos forçam a refletir contra esses tipos de pensamentos. Ou, eu só tenho a minha fé se eu ver coisas acontecendo, se eu ouvir vozes, né? Eu escuto o anjo falando comigo, eu me emociono, chego, me arrepio quando eu participo. Será que é isso que São Paulo nos recomendaria nos dias de hoje? Ou é uma fé, né, vivida em comunidade, de forma ética, seguindo uma fé em Cristo, mas que se mostra presente em obras de amor e numa perspectiva de esperança, numa vida no Cristo ressuscitado, que nos torna únicos com Ele, numa comunhão com Cristo, mas numa religião que não é individual, porque para Paulo a religião é comunitária. Eu não posso ser um católico isolado da minha igreja, da minha comunidade. Ser católico é viver em comunidade e viver a minha fé e a minha religião em comunidade, amando ao meu próximo. Isso é o que podemos compreender das cartas
não é? Protopaulinas aos Tessalonicenses e aos Coríntios. Que São Paulo possa também nos iluminar para que possamos viver verdadeiramente um catolicismo em que já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Nossa Senhora possa nos conceder essa graça de sermos verdadeiramente seguidores do seu Filho. Peçamos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,